are you? Do you know who opens the door for you every night? Go away! Get out of here! Leave me alone! While you sleep, I come to you. And every night, I get closer. Uma vez, usando Reddit pra tentar me distrair um pouco, eu acabei me deparando com um post que perguntava: qual história mais macabra aconteceu com você? Um usuário então conta uma história de como aconteceu o pior pesadelo da sua vida e de como, mesmo depois de anos depois de tudo ter passado, ainda acorda no meio da noite com a sensação de que aquilo realmente nunca foi embora. Eu nunca tinha acreditado no paranormal. Eu sou uma pessoa até lógica demais, sabe? Sempre fui o tipo de pessoa que procura explicações pra tudo. Barulho estranho? Com certeza é um cano. Uma sombra esquisita? Deve ser iluminação. Mas o que aconteceu há 3 anos atrás destruiu completamente a minha forma de pensar. Até hoje, toda vez que eu vejo o relógio marcar as 3h11 da manhã, eu sinto um frio no estômago. Naquela época, eu morava num apartamento pequeno, num prédio construído por volta do ano 70. Lá não tinha nada de especial, era bem velho, barato e também ficava bem perto da minha faculdade da época. Ele era aquele tipo de lugar que você aluga realmente porque precisa economizar dinheiro, mas não porque gosta daquele ambiente de fato. E nos primeiros meses, tudo era bem normal, ou pelo menos era isso que eu achava que era. Em algumas noites, eu sempre escutava estalos nas paredes. Em outras vezes, eu jurava ouvir passos no andar de cima, mesmo sabendo que o apartamento de cima estava vazio há vários anos. Eu fiquei tão apavorada que eu cheguei a comentar isso com uma vizinha, que ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder: "Você também tá escutando os passos do andar de cima?" Na hora eu achei engraçado, mas hoje me bate o arrependimento porque eu nunca deveria ter perguntado aquilo a ela. Tudo começou numa madrugada, quando eu acordei com um som que não deveria estar existindo na minha casa. Era o eco de passos num corredor. O problema é que meu apartamento não tem nenhum corredor. Era literalmente um único cômodo, aquilo que a gente conhece mais ou menos como estúdio. Mas mesmo assim, eu ainda estava escutando aqueles passos. Eles eram lentos, distantes, como se alguém estivesse caminhando muito longe. Então eu abri meus olhos e eu vi algo realmente impossível de estar acontecendo. Simplesmente eu tinha visto uma porta velha de madeira que não existia ali quando eu fui dormir. E eu me lembro que ela estava entreaberta e bem do outro lado tinha um corredor bem grande. Ele era longo demais e escuro demais, mas eu não conseguia enxergar um fim nele. E eu me lembro muito bem que não era um sonho, porque eu senti o frio do chão, eu senti o meu coração acelerado e eu também senti o cheiro daquele lugar. Era como se fosse um cheiro de mofo, com ferrugem, aquele ambiente fechado, sabe? Talvez tinha alguma coisa pior ali, um cheiro podre, meio orgânico até. Como se aquele corredor tivesse apodrecendo, vivo de alguma maneira. Então eu fiz a pior escolha da minha vida inteira. Eu acabei cedendo, entrando naquela porta. E a cada vez que eu ia entrando mais no corredor, ele parecia que não tinha fim. Cada passo produzia um eco estranho, como se eu realmente estivesse sozinha no meio do nada. E quanto mais eu andava, mais eu tinha a sensação de que as paredes estavam se aproximando e que tudo estava ficando cada vez mais estreito na medida que eu ia pra frente. Foi quando eu percebi algo de esquisito. As luzes daquele corredor, elas não piscavam aleatoriamente. Elas piscavam seguindo um tipo de padrão, como se aquele lugar estivesse tentando de alguma forma me guiar ou até mesmo avisar alguma coisa. Então eu continuei andando até que eu ouvi um choro. Ele era bem baixo, distante, mas eu percebia que de alguma forma ele era parecido com um choro feminino. Mas ao mesmo tempo me soava esquisito e bem errado. Era como ouvir alguém que nunca tinha chorado tentando imitar aquele som. Então aquele mesmo choro parou bem do nada. E naquele mesmo instante, eu ouvi uma voz bem baixa sussurrando meu nome. Eu congelei e eu fiquei sem saber o que fazer. A única coisa que eu poderia fazer naquele mesmo momento
era voltar pro meu apartamento. Então eu saí correndo e eu fechei a porta. Naquela mesma noite, eu tentei me forçar a não dormir, mas eu acho que o cansaço acabou me vencendo uma hora. Logo de manhãzinha, eu acordei desesperada, porque parecia ser tudo muito real. Então, a minha primeira reação foi sair pra procurar a porta, mas ela não tava mais lá. Não tinha mais nenhuma porta estranha e também não tinha mais nenhum corredor. É como se aquela porta simplesmente nunca tivesse existido antes. Naquele dia, eu passei o dia inteiro tentando encontrar alguma explicação lógica pra tudo isso. Talvez alguma privação de sono, o estresse do dia a dia ou do próprio trabalho, talvez um sonho lúcido, ou até mesmo eu cogitei o fato de ser minha própria sanidade me pregando alguma peça. Mas na noite seguinte, exatamente no mesmo horário, às 3h11 da manhã, aquela porta ela voltou. E dessa vez, com uma tentativa desesperada pra provar talvez pra mim mesma que eu não tava ficando louca, a minha primeira reação foi pegar meu celular que tava em cima da mesa pra tentar gravar tudo aquilo. Mas assim que eu apontei minha câmera pra porta, a tela do meu celular ficou completamente preta. Era como se meu celular tivesse simplesmente apagado, sabe? Ele não queria mais ligar. E a gravação de tudo aquilo durou literalmente 20 segundos exatos. E quando eu fui assistir, não tinha nada, era só estática. Mas um detalhe que me fez apagar o vídeo depois foi que no meio do ruído, uma voz repetia meu nome várias vezes. Eu tentei buscar uma solução lógica para tudo aquilo tá acontecendo, mas eu não consegui encontrar. Então a única coisa que eu pensei foi: será que eu tô ficando louca? Então eu decidi fazer diferente dessa vez. Na terceira noite, eu não entrei daquela porta. Eu fiquei só observando pra ver se eu conseguia enxergar alguma coisa, mas sem me expor demais. Foi então que lá dentro daquela porta, eu vi uma figura parada no corredor. Ela era magra e anormalmente muito alta. Ela parecia ter os braços compridos demais, até meio desproporcional. Eu lembro que tudo nela parecia ter sido esticado de alguma forma meio estranha. Ela tava de costas, imóvel, sem parecer respirar e sem se mover, sem fazer absolutamente nada. Então eu percebi uma coisa que fez o meu sangue gelar quase que automaticamente. Eu percebi que a cabeça dela estava inclinada, como se ela estivesse escutando o meu quarto, como se ela soubesse exatamente aonde eu tava, como se ela estivesse olhando diretamente pra mim. Então eu recuei e naquele mesmo instante ela começou a se virar, mas bem devagar, devagar até demais, assim como um boneco quebrado. Eu não esperei pra ver o resto do seu rosto, obviamente. E depois daquilo, tudo ficou em silêncio. Nas semanas seguintes, aquilo começou a virar uma rotina. A porta aparecia exatamente às 3h11 da madrugada. E a cada noite, aquele corredor que parecia ser sem fim começava a ficar mais próximo, mais longo, mais vivo. E desde então, eu comecei a encontrar coisas estranhas pelo meu próprio apartamento. Marcas de sapato molhado, pegadas, portas abertas que eu havia deixado fechada antes, objetos que antes eu colocava em lugar e agora estão aparecendo em outros aleatórios. Mas em uma manhã, eu acordei e encontrei um desenho na parede. O desenho era de um corredor, feito com alguma coisa que parecia ser carvão. Mas eu morava sozinha naquela época, e não fui eu que desenhei aquilo. Então eu comecei a ficar tão paranoica que eu decidi procurar a história do prédio. E procurando mais, eu descobri que vários moradores antigos reclamavam exatamente do mesmo som. Passos, batidas, portas, corredores. Alguns até tinham se mudado repentinamente. Outros acabaram desaparecendo dos próprios registros. Ninguém sabia explicar exatamente o que estava acontecendo ali naquele prédio. E quanto mais eu pesquisava, pior ficava. Até chegar na última noite. A noite que me fez fugir dali pra sempre. Às 3h11 da madrugada, exatamente no mesmo horário que os outros dias, a porta apareceu. Mas dessa vez, ela estava totalmente aberta. E não só entreaberta ou quase encostada. E aquela criatura, ela estava quase na soleira. Quase alguns centímetros para dentro do meu quarto. E ela era muito pior do que eu imaginava. Os membros dela pareciam ser totalmente tortos. Os dedos eram longos, tipo galhos de árvore seca.
e eu consegui ouvir claramente o som dos ossos dela rangendo, como algum tipo de madeira velha sendo dobrada. Então eu vi ela dando um passo pra dentro e depois outro. E eu não tava conseguindo me mover, como se fosse algum tipo de paralisia do sono, sabe? Era como se meu corpo tivesse parado de me obedecer. E então eu vi a criatura e ela baixou a cabeça até ficar bem perto do meu rosto. E então ela falou: Do you know who opens the door for you every night? Don't stop sleeping. Só que a voz não saiu da boca dela, saiu de dentro da minha própria cabeça. Eu tentei recuar, mas eu não consegui naquele momento. Então ela estendeu a mão pra mim. E naquele instante, eu entendi que o corredor ele não tava simplesmente aparecendo do nada. Ele tava crescendo, mas no meu sonho, na minha mente e na minha realidade, assim como uma ponte com uma passagem. Então, eu ouvi centenas de vozes ao mesmo tempo, mas atrás da minha porta e todas falando a mesma coisa várias vezes seguidas. Elas diziam repetidamente para eu abrir aquela porta. Então, depois de muito tentar, eu finalmente consegui me mexer e eu corri até o interruptor para tentar acender a luz e ver se aquilo não era alguma coisa na minha cabeça. Aquela criatura, ela desapareceu quase que instantaneamente e a porta também sumiu. Literalmente tudo tinha desaparecido de uma hora para outra. Então eu fiquei tão assustada que às 3h19 da manhã eu peguei as coisas que estavam espalhadas pelo meu apartamento e eu saí de lá. Eu tava com tanta pressa que a maioria das minhas coisas acabaram ficando lá. Mas eu não quis voltar. E um mês depois, aquele mesmo prédio acabou sendo demolido. Mas antes disso acontecer, um arquiteto responsável pela vistoria do prédio comentou uma coisa que ainda ecoa na minha cabeça. Ele disse que encontraram corredores em lugares que nunca deveriam existir. E até me interrogaram, perguntando se eu tinha feito alguma coisa que fugia das normas do prédio. Naquele momento, eu fiquei completamente sem reação. Eu não acrescentei nada naquele prédio, mas eu sei exatamente quem fez isso.